Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Já a Cardano, ela está no caminho inverso, né? Ela fez um pivô de alta, abaixo da média de 8, tá? Ou seja, ela está apanhando para conseguir romper. Eu acho que a Cardano vai ficar por um tempo mais lateralizada e mais para frente ela pode estourar. Mas eu acho que a Cardano vai ter um delay de alta aí em relação às que eu comentei anteriormente, como a própria Phantom, a própria Polkadot. Então, eu acho que a Cardano ela tenderá a se estagnar um pouco e pode ser que alguns protocolos ligados a ela podem estagnar também. Até porque eu acho que muita gente pode sair da Cardano um pouquinho para migrar para Ethereum e para Bitcoin nesse momento de alta temporário aí do Bitcoin, né? Então, eu acho que ela ainda está em fase de acumulação, acho, não tenho certeza, né? ADA está em fase de acumulação, né? Praticamente está preso dentro da região 60 e 40, então ele está justamente na meiuca, né? E quanto menor o volume, menor vai ser a lateralidade vai se manter, né? E menor vai ser os movimentos, e não vai ter nenhum movimento explosivo nem para baixo, nem para cima, ela simplesmente vai ficar na famosa água de salsicha. Então a Cardano, no momento presente, ela está virando uma stablecoin, que eu chamo, né? Ela fica estável por um tempo. Isso é uma característica bem normal da Cardano, tá? A Cardano, ela tem esse comportamento de preço diferente do Ethereum e diferente do Bitcoin, de ter essa água de salsicha e depois uma puta explosão do nada, né? Então ele fica por um tempo lateralizado, sem perder valor e sem ganhar muito valor, fica ali estagnado, sobe 20 centavos, cai 20 centavos, sobe 20 centavos, cai 20 centavos, não tem grandes quedas e nem grandes altas, ela vira praticamente uma stablecoin, e aí do nada ela começa a subir, estourar a tampa, né? Do nada isso começa a acontecer justamente quando começam a surgir novas informações do Charles Hoskinson, né? Acho a ADA um dos melhores projetos para se rodar no inverno cripto, justamente por ter essa característica e também ter uma comunidade extremamente forte, né? Atualmente a Cardano é o protocolo que tem uma das comunidades mais fortalecidas do mercado cripto, e isso impede que ela vai ter grandes dumps, né? Impede que vai ter muita gente querendo vender e se desfazer dela. E é justamente por ter essa característica que, na minha opinião, ela está muito parecida com a BNB. Né? A BNB também é o mesmo comportamento, né? E adivinha, a BNB, ela é como se fosse... Ela tem o mesmo comportamento da Cardano. Lá em 2017, era a mesma coisa. A BNB, ela surgiu e ela tinha uma característica muito parecida com a Cardano. Então, ela tinha essas lateralidades infinitas e daqui a pouco um estouro de alta. Lateralidades infinitas, um estouro de alta, né? E tanto é que a BNB, no inverno cripto, né, em 2018, quando nós tivemos o bear market, nós tivemos ela sendo a altcoin que melhor performou de todas, né? Ela performou melhor do que várias altcoins, performou melhor do que Cardano, melhor do que Ethereum. Por quê? Porque por ter essa característica das pessoas não querer se desfazer da BNB, ela simplesmente teve uma queda bem reduzida em relação a Bitcoin, entre outras. Ela foi a melhor altcoin que performou em 2018, para vocês terem ideia. E o que eu espero é que a Cardano faça o mesmo no próximo bear market, né? Que a Cardano seja a altcoin que mais vai melhor performar dentro do período de queda, né? Dentro do período de bear market, por causa da sua comunidade muito forte de não querer se desfazer do seu projeto, da sua demonstração de força, né? A Cardano, ela tem amostragens de força, né? Amostragens de confiança através da sua comunidade, que é extremamente paciente, né? Então a Cardano, ela tem essa característica de ter uma comunidade muito paciente, investidores de longo prazo. É bem interessante como ela consegue se manter sendo uma das altcoins que surgiram lá em 2017 e uma das únicas, talvez a única que surgiu lá em 2017 que conseguiu se manter no topo por todo esse tempo, né? Então a Cardano, ela tem a característica aí de ficar um pouco mais estável por um período maior de tempo, exigindo mais paciência dos seus investidores, né? Então o que acontece? A Cardano aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, BNB, na verdade. Eu quero mostrar para vocês como elas são parecidas no comportamento de preço, né? Elas têm os movimentos mais lentos, mas quando elas vêm, elas estouram, né? Então, por exemplo, olha só que interessante.
a BNB, né? A BNB também, ela vem nessa água de salsicha aqui morosa há um bom tempo, né? Sai de 413, vai para 450, volta para 413, fica nesse lenga-lenga, não perde o valor, nem ganha valor, ela simplesmente fica andando lateralmente, né? E se você for comparar aqui com a Cardano, eu não estou falando que elas são parecidas em fundamentos, pessoal, estou falando que elas são parecidas em comportamento de comunidade, né? O SDT, deixa eu ver aqui, o SD. Olha só, elas sempre lateralizadas, né? Então, por exemplo, Cardano sai de 2, vai para 2,95, volta para 2, volta para 2,75, volta para 2, volta para 2,45, volta para 2, volta para 2,30. Ela fica nessa lateralidade infinita, né? E antes ela teve o estouro da alta, tal como a BNB, né? Então elas têm uma característica muito parecida de comunidade. As comunidades são muito parecidas a comunidade de compra e de venda, né? Elas são muito parecidas, né? Praticamente, não digo que são iguais, mas elas são, assim, ela tem se tu olhar o comportamento do preço delas, é muito semelhante, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, quando a BNB começar a subir, pode ser que seja um indicador que pode antecipar o movimento da própria ADA também, tá? Então, nós temos aí movimentos bem semelhantes aí para as duas, né? Elas têm eu gosto basicamente dessas duas, né? Eu gosto tanto da BNB quanto da ADA da mesma forma, né? Eu gosto delas assim no sentido, não no sentido do projeto, porque uma é centralizada e a outra tem o foco de ser a mais descentralizada do planeta e resolver o trilema de uma vez só, mas por essa característica de trade mesmo, né? De você poder ter esses momentos de calmaria e saber que daqui a pouco vai vir um movimento projetado de alta violento para essas duas e que pode antecipar o movimento. Tanto é que a BNB também se reflete muito no gráfico da Cake. E a Cake pode ser também um ativo bem interessante que acompanha também essas lateralidades infinitas, né? Então, a gente com a Cake que está 17, vai para 20, do 20 vai para 18 e fica nesse lenga-lenga, fica lateral nesse ponto aí, né? Aqui é o gráfico de 4 horas, gráfico de diário, né? Então, mesma coisa, né? Mesma coisa, você vê a característica bem parecida com a da Cardano também, né? Tentando fazer uma barra de reversão, aqui a ADA também tentando fazer uma barra de reversão, e elas têm essa característica muito boa. Eu gosto muito de operar esse tipo de ativo, né? Eu acho que é um ativo que é muito fácil de operar, porque é só você ter paciência com ele, que você consegue entender que quando ele começar a acelerar, você tem que trocar outros ativos por ele, porque ele vai sair rasgando os outros ativos e eles fazem altas muito violentas. Acontece isso com a Cake, acontece isso com a BNB, acontece isso com a ADA, né? Então, assim, elas ficam naquele lenga-lenga, naquela água de salsicha, mas quando elas começam a acelerar, quando elas começam a romper o topo anterior e começam a aparecer barras muito grandes de volume, você pode saber que por vários dias você vai ter uma alta muito violenta, expressiva, às vezes altas contínuas de 10, 15 dias, assim. Então, são dois tipos de ativos muito bons de se operar, tá? A Cake, a BNB, a Cake e a ADA, por ter esse comportamento de preço muito parecido. A comunidade de ADA e BNB, elas têm o comportamento de investimento muito parecido, assim. Isso eu acho bem interessante. Então, nesse momento aí, para o início do mês de outubro e a continuidade de outubro, o foco vai ser maior em Bitcoin. E depois, mais para frente, quando o Bitcoin lateralizar, que pode ser no final desse mês ou início do mês de novembro, nós podemos voltar a investir nessas altcoins que estão em fase de acumulação, tá? Basicamente aqui, a ADA ela saiu de uma cunha descendente de alta, ela saiu sem alta forte nenhuma, simplesmente lateral, mas acumulando para o preço tentar continuar subindo, tá? Testando e não perdendo os topos anteriores, que é praticamente os $2, né? Então, quanto mais próximo de $2 comprar a ADA, na minha opinião, melhor. Quanto mais próximo conseguir comprar a ADA a $2, melhor, tá? É uma boa relação risco-retorno de continuação de alta, né? Mesmo que ela acabe andando aos pouquinhos e fraquinho aqui nessa região. Esse é um período em que vão acumular e o preço tenderá a criar mais escassez mais pela frente, com continuação de alta explosiva, né? Então, basicamente, a ADA, a mesma coisa.